Viva pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mercado Flash. Eu sou Humberto Ferreira, bem-vindos a esta edição de 13 de junho, feriado em Lisboa, mas nós estamos cá, como vamos estar todos os dias até ao fim do mercado de transferências para vos contarmos de todas as histórias e mais algumas que vão aparecendo também no mercado de transferências, e neste programa temos recordes para serem batidos. Primeiro os bilhões que vão entrar em alguns clubes e depois os recordes dos vossos comentários, das vossas subscrições, dos vossos likes no nosso programa no YouTube, nos vossos comentários também no 00, e claro, contamos com todos logo à noite para mais um direto de mercado e depois para um All Night Long com o Igor Gonçalves e o Alex também na Twitch e no YouTube para falarem sobre NBA e vão acompanhar o jogo em direto da NBA que vai acontecer na final também entre os Oklahoma City Thunder e também a equipa de Indiana Pacers, a não perder uma noite em cheio aqui no 00, primeiro com o direto do Mercado Flash na Twitch e também no YouTube e depois com o outro direto na Twitch com o Igor e o Alex. Para já vamos lá avançar com nomes, com muitos que existem para falar no programa de hoje. Começamos com Julio Enciso. Começamos com este avançado de 21 anos, um extremo com capacidade para jogar de fora para dentro, é paraguaio, joga em Inglaterra, é um jogador que pertence aos quadros do Brighton, mas na última época teve emprestado ao Ipswich, uma época amarga para Julio Enciso. Estamos a falar de uns jogadores a quem a equipa do sul de Inglaterra, o Brighton a novo, contratou ao Libertad do Paraguai, com grande esperança que ele pudesse vingar no futebol britânico e na Premier League. Algo que Julio Enciso não tem conseguido fazer e depois de ter descido até a divisão com a equipa do Ipswich, emprestado pelo Brighton, sabe que não tem espaço na equipa de Fabian Urzeller e pode encontrar aqui uma escapa de saída e chegar a Portugal, ao Futebol Clube do Porto, também proveniente com esta, no fundo, capacidade e vontade dos jogadores em querer dar a volta e aparecer-se num outro patamar. Julio Enciso tem 21 anos, há aqui uma dificuldade extra por parte do Futebol Clube do Porto. Ao que tudo indica, já haverá um princípio de acordo entre Futebol Clube do Porto e Julio Enciso. No entanto, os Dragões ainda não conversaram com o Brighton e aqui é que a situação pode ser um bocado mais difícil, porque o jogador é um jogador a quem o Brighton antevê um grande futuro. Ele está tapado essencialmente por Kwarou Mitoma na equipa do Brighton. Apareceram outros jogadores, o Brighton vai perder João Pedro, por exemplo, porque Julio Enciso, sendo um extremo, pode cair muito bem no meio. Solly March está também de saída da equipa do sul de Inglaterra e, portanto, não há um grande conhecimento sobre o que é que a equipa do Brighton pretende fazer com Julio Enciso. É um jogador com grande capacidade e compreende-se uma possível chegada dele ao Futebol Clube do Porto, porque ele tem condições para ocupar o espaço que os Dragões precisam também de um criativo a jogar das alas para dentro, e Julio Enciso entra nesse perfil. O valor dele é um valor alto, ele tem um valor de mercado a rondar os 23 milhões de euros. A equipa do Brighton não quererá muito menos do que isso. No entanto, a vontade do jogador aqui pode prevalecer na ótica também do Futebol Clube do Porto. Portanto, é um negócio ainda muito verde, não houve sequer uma proposta, mas é importante trazermos que há vontade dos jogadores de jogar no Futebol Clube do Porto. Agora, falamos de um outro nome que no ano passado deu muito a falar, este ano já falamos dele, e nas últimas horas apareceu aqui com um barulho ainda maior. Falamos de Cardoso Varela, coqueluche da formação do Futebol Clube do Porto, a par de Rodrigo Mora, que eclipsou-se depois do europeu do ano passado, saiu, desapareceu, ninguém conseguiu perceber onde é que ele andava. O Futebol Clube do Porto fez queixa à FIFA, explicou que o jogador tinha sido raptado pelo seu agente e tinha sido colocado na Croácia para poder ser vendido por um valor maior também a um colosso europeu. Na altura, os nomes de equipas germânicas foram falados, mas esta semana e já também da semana passada, de resto falamos aqui no Mercado Flash, o jogador vai ser vendido pelo Dinamo de Zagreb ao Barcelona pela quantia de 5 milhões de euros. Vai ficar emprestado do Dinamo de Zagreb e vai depois ser contratado pelo Barcelona a título definitivo para a próxima temporada, a seguinte, 26-27, pelo valor de 10 milhões de euros. E aqui
está um grande braço de ferro por parte do Futebol Clube do Porto. Até porque a FIFA, numa primeira instância, deu razão aos Dragões, quando a equipa secundária na Croácia não conseguiu inscrever o jogador, explicando que o valor dele, o potencial dele de mercado, não era para uma divisão daquele nível, que o contrato que o pai tinha de trabalho só tinha um mês e, portanto, houve aqui algumas dúvidas por parte da FIFA que bloquearam essa mexida. O jogador depois só foi apresentado no Dinamo Zagreb já nesta temporada e agora aparece o Barcelona para contratar os jogadores. E esta situação está a fazer estalar o verniz entre o Futebol Clube do Porto e o Barcelona. O Futebol Clube do Porto, de resto, já terá enviado uma carta à FIFA, à UEFA e também à Federação Espanhola a explicar-se este processo e a falar uma espécie de má-fé, uma ação de má-fé que o empresário Andy Barra e também a equipa do Barcelona podem estar com este negócio a acontecer. É um negócio que o Futebol Clube do Porto promete ir até às últimas consequências e às últimas instâncias, usando como exemplo pelo facto de Cardoso Varela não ter renovado, ter fugido e agora poder ser apresentado e o Futebol Clube do Porto não ter nenhum dinheiro a ver face à formação de Cardoso Varela nos Dragões, e os Dragões olham para este caso como um caso para ser levado até às últimas consequências na ótica de defender os interesses dos clubes formadores quando neste caso acontece. Portanto, Cardoso Varela deve ser reforço do Barcelona. É certo que o Barcelona, no modo global, à partida, parece não ter nada a ver, mas depois de os Dragões terem alertado a FIFA há um ano que esta possibilidade poderia acontecer, não tendo evidenciado qual é que seria o clube, aqui entra num outro formato e, portanto, a FIFA pode perceber que os Dragões, de alguma forma, tinham avisado que esta situação podia ser viável. Há aqui ainda uns contornos mais engraçados, que é o facto de Andy Barra, o empresário agora de Cardoso Varela, que não era quando ele, no fundo é este o empresário que o leva para a Croácia. Ele é o empresário de Dani Olmo, é o empresário de Juan Garcia, que vamos falar mais à frente neste mercado flash, e é o empresário de Mika Faé, o central de origem senegalesa, que estava no Barcelona B, que o Futebol Clube do Porto no ano passado tentou contratar, que depois foi para o Rennes. Portanto, até esta proximidade do empresário aqui com negócios que podiam ter acontecido entre Futebol Clube do Porto e Barcelona, denota aqui uma situação muito sui generis e de facto muito particular para ser trabalhada ao longo dos próximos dias, percebermos também estes passos então desta oficialização ou não de Cardoso Varela e as consequências que pode trazer para o jogador Barcelona e também para o Futebol Clube do Porto. Agora é tempo de falarmos de Gyökeres, porque ontem foi notícia também a proposta formal que o Arsenal fez ao Sporting, o que não deixa de ser curioso. Esta proposta foi feita por Andrea Berta, aliás, o novo responsável pelas aquisições do Arsenal ao Sporting, onde estava também o empresário, ou melhor, o responsável do Sporting, Bernardo Palmeiro, e este encontro aconteceu em Menorca. Ninguém está de férias, mas não deixa de ser um destino bem aprazível para se fazer negócios. Se o negócio durar pouco tempo, há sempre uma prainha, uma piscina para poderem aproveitar. Mas o Sporting recusou à partida logo, porque estamos a falar de uma proposta a rondar os 55 milhões de euros à cabeça, mais 10 milhões para objetivos. Os Leões foram perentórios e disseram não, esta não dá, podem trazer uma diferente, porque com valores destes, Gyökeres vai ter que continuar no Sporting. Portanto, não há novidades maiores sobre o sueco, mas a equipa do Arsenal já sabe que tem que apresentar valores maiores e, ao que tudo indica, essa proposta mais robusta vai aparecer também ao longo das próximas semanas, dos próximos dias. Do lado do Benfica é assunto Tomás Araújo, o defesa central das Águias, que fez muito trabalho a defesa de direito na última temporada, é pretendido pelo Chelsea e também pelo Liverpool. O Liverpool, principalmente, que não conseguiu fechar Dean Huijsen, que foi contratado pelo Real Madrid, olha para Tomás Araújo como uma opção. O Chelsea está mais em cima deste negócio, o Benfica defende-se com a duração de contrato e a cláusula de rescisão. Para já não houve qualquer proposta, o jogador tem contrato até 2029, uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, e o Benfica não quer vê-lo sair nesta fase da temporada, nem nesta fase da época. E consegue-se compreender, é um jogador a quem o Benfica deposita grandes esperanças no futuro, sabe que o ciclo de Nicolás Otamendi pode terminar muito em breve, não sabe inclusive se o argentino vai jogar mais uma temporada além desta de águia ao peito ou não, até porque termina contrato no final deste mês de junho, e portanto há aqui todo um processo para se desenrolar e perceber se Tomás Araújo fica ou sai, se ganha preponderância maior ou não. Ele renovou recentemente, viu o seu salário também a ser reforçado,
mas quando falamos de Liverpool e de Chelsea estamos a falar de outra ordem de grandeza monetária e naturalmente a proposta que fizerem a Tomás Araújo vai ser muito mais apetecível para o jogador do que aquela que ele ganha no Benfica atualmente. No entanto, as águias olham para o contrato, 80 milhões de euros de cláusula de rescisão e uma duração até 2029. Agora falamos do Sporting de Braga para falar de Siko Niakate. O defesa central francês de origem maliana está a ser pretendido por dois emblemas em França. Marselha e Lille olham para Niakate como uma grande opção para a nova temporada. O Sporting de Braga não quer vender o jogador por menos de 12 milhões e meio de euros. Niakate tem contrato até 2028, tem tido boas performances em Braga, terceira temporada que cumpriu no último ano. Ele chegou primeiro emprestado pelo Guingamp, depois ficou a título definitivo. No entanto, nunca conseguiu ser um bem amado por parte dos adeptos arsenalistas. Fosse com expulsões, estou-me a lembrar à cabeça há 2 anos frente à União Berlim para a Liga dos Campeões, fosse com alguns erros defensivos, ele nunca foi visto em Braga como alguém querido, com alguém a quem se pudesse desculpar o erro, e o jogador também acaba por sentir isso. Apesar de ter contrato, o Sporting de Braga está na abertura de poder negociar este jogador então por 12 milhões e meio de euros à Marselha e também à Lille, atrás de Niakate. Quem vai chegar ao futebol português é o francês Lenny Vallier. Lenny Vallier é um defesa esquerdo de 26 anos, formado no Guingamp, origem das Ilhas Martinica. Ele pode jogar também médio esquerdo e vai ser reforço do Nacional da Madeira. Vai chegar a custo zero e vai assinar contrato por 3 temporadas até 2028. Um perfeito desconhecido, aos 26 anos, que chega ao futebol português à procura também de ganhar uma outra expressão. Ele jogou praticamente sempre na Série B em França, fosse já com jogos também no Stade de Reims, mas no Niortois e ultimamente no Guingamp, onde esteve as 2 últimas temporadas. Quem está de saída do futebol português é Pedro Álvaro, o defesa central do Estoril Praia, está em fim de contrato e vai ser contratado pelo Aris de Salónica. A notícia foi avançada pelos órgãos de comunicação social em Salónica, na Grécia, confirmada pelo 00. O jogador vai assinar contrato até 2028 e então vai reforçar o emblema secundário, se quiserem, de Salónica, uma vez que o PAOK acaba por ser o principal. O Aris é o grande rival e é para lá que vai jogar também então Pedro Álvaro, que assina contrato até 2028. O jogador sai a custo zero depois de 3 temporadas no Estoril Praia, este defesa central formado no Benfica. Falamos agora de um outro nome que foi falado para o Futebol Clube do Porto esta semana, mas que agora aparece a ser veiculado ao Marselha, Rony Bardghji. Bardghji, o tal prodígio do futebol sueco, o extremo que o Futebol Clube do Porto perguntou à equipa do Copenhaga valores sobre ele, bateu também na ordem da grandeza dos 30 milhões, apesar dele ter um valor de mercado de 9 milhões. É um valor que dificilmente a equipa de Copenhaga vai conseguir ajustar-se, porque estamos a falar de um jogador que está em fim de contrato, termina em dezembro o contrato, teve 1 ano lesionado e é um jogador que vai ser vendido, porque apesar de ser visto com um grande valor de mercado por parte da equipa de Copenhaga, a lesão que ele teve de ligamentos cruzados fez com que não jogasse praticamente ao longo do último ano, regressou no final de março, está agora à procura de dar o salto depois de não ter dado devido à sua lesão, e a equipa do Copenhaga sabe que vai ter que abrir mão de Rony Bardghji. Vamos ver quem é que consegue chegar também aos valores pretendidos, sendo que este jogador está com valor de mercado na ordem dos 9 milhões de euros. Agora falamos de treinadores português. Jorge Simão foi oficializado no Olimpia Ljubljana. Estamos a falar de um treinador que a última experiência que teve foi ao serviço do Boa Vista na temporada 23-24. Ele teve 1 ano sem treinar e foi anunciado então para ser treinador da formação eslovena do Olimpia Ljubljana. Vai ter a sua 3ª experiência no estrangeiro, depois de ter estado no Al Fayha na Arábia Saudita e também no Mouscron na Bélgica. Agora vai treinar o Olimpia Ljubljana. Jorge Simão. Recordes para serem batidos estão por horas na Premier League, porque a equipa do Liverpool vai oficializar Florian Wirtz amanhã, sábado. O jogador tem testes médicos marcados para as clínicas de Liverpool e vai custar ao Liverpool, já com bónus de venda, 161 milhões de euros. 161 milhões de euros. É muita pasta. Florian Wirtz.
e por isso isto pode originar a saída até de alguns jogadores. Já falamos noutras edições do mercado, não só de Luís Dias, mas hoje é também notícia Darwin Núñez que pode sair, mas a chegada de Florian Wirtz é colocar-se, eu diria que o futebol inglês também num outro patamar. Depois já termos visto o recorde da venda de Neymar, depois de Mbappé para o Paris Saint-Germain, esta compra do Liverpool de Florian Wirtz por 161 milhões de euros é um valor astronómico. O Liverpool, que já tinha pago 100 milhões de euros há uns anos por McAllister, agora vai contratar um extremo prodigioso, entenda-se também, um grande valor do futebol germânico, 22 anos, um tempo de crescimento ainda bastante alto, mas 161 milhões de euros é de facto um valor enorme e só é encontrado face ao facto de Wirtz ter sido pretendido por muitos clubes em Inglaterra, o Manchester City, com quem os pais estiveram em conversa com o Pep Guardiola, o Bayern de Munique também, portanto, Wirtz aqui a optar por o Liverpool, 161 milhões de euros. A equipa do Real Madrid oficializou esta sexta-feira a chegada de Franco Mastantuono. Mastantuono é um jovem de 17 anos e vai custar aos merengues 45 milhões de euros. Vem do River Plate, é visto como a próxima grande bolacha do pacote do futebol argentino, e Mastantuono vai chegar só depois do Mundial de Clubes à equipa de Xabi Alonso, pode com objetivos atingir um valor de 61 milhões de euros, mas para já a cabeça vai custar à formação merengue 45 milhões de euros por este jogador de 17 anos, que já se tinha estreado na última temporada com 41 jogos nos milionários do River Plate. Esta época já leva 7 golos, 4 assistências em 19 jogos. Estamos a falar de um jogador com pé esquerdo absolutamente magistral, sublime a bater livres, uma leitura de jogo espetacular. Mastantuono, então, o próximo jogador a ser oficializado, já foi de resto também pela equipa do Real Madrid, contratado à formação do River Plate. O Brighton contratou por muitos milhões também, 35 milhões de euros, é recorde de venda na Grécia, esta venda de Charalampos Costolas. Costolas é avançado, estamos a falar de um ponta de lança com 1,85 m de altura, foi contratado ao Olympiacos por parte do Brighton, 35 milhões de euros. Ele assinou o contrato até 2030 e é um grande reforço. Atenção, estamos aqui a falar de um avançado de 18 anos, a apontar o futuro à equipa do Brighton. O jogador na última época fez 7 golos em 35 jogos, está em crescimento e custou então 35 milhões de euros à formação do Brighton. Agora falamos de Joan Garcia, o guarda-redes, próximo guarda-redes da equipa do Barcelona, e este é um tema que está a trazer a equipa de Hansi Flick para um outro patamar, porque há muito tempo que a equipa do Barcelona procura ter um guarda-redes espanhol para que a espinha dorsal de La Roja possa partir também da formação culé, e portanto Joan Garcia é uma espécie de resgate, porque a equipa do Barcelona foi contratar este guarda-redes de 24 anos ao Espanhol, o grande rival da cidade condal. E o braço de ferro foi tão grande, apesar das diferenças desportivas serem enormes também nesta altura entre o Espanhol Barcelona e a equipa do Barcelona, mas a formação do Espanhol exigiu que o Barcelona pagasse a cláusula de rescisão e, portanto, os culés vão pagar 25 milhões de euros para contratar Joan Garcia. A notícia foi avançada em primeira mão por Carlos Monfort, jornalista do Sport, e também oficializada por parte da formação dos culés do Barcelona. 25 milhões de euros vai ser então o próximo guarda-redes da equipa do Barcelona, e abrir aqui um bocado a saída de Ter Stegen, informou Carlos Monfort da formação do Diário Desportivo catalão Sport, este negócio que vai acontecer também nos próximos dias, o tal Joan Garcia, que é jogador agenciado por Andy Bara, o agente também de Cardoso Varela e de Dani Olmo. Ainda na ótica dos treinadores, a equipa do Tottenham vai buscar mesmo Thomas Frank à equipa do Brentford. O treinador dinamarquês vai custar 10 milhões de euros à formação que despediu a Ange Postecoglou. A equipa do Tottenham, vencedor da Liga Europa, vai contratar então um dos melhores da sua geração. Thomas Frank, treinador de 51 anos, bem conhecedor do futebol britânico, depois de muitas temporadas no Brentford. Estamos a falar de
7 temporadas como treinador principal, algumas como treinador adjunto, um treinador que foi descendo a pulso com o seu trabalho de identidade na equipa do Brentford. Estou com muita curiosidade, porque de facto o último ano do Brentford houve um upgrade de um futebol mais ofensivo e, portanto, Thomas Frank é uma grande escolha aqui para a equipa do Tottenham. Ao que tudo indica, vai assinar contrato até 2027. E depois, a lista de compras de José Mourinho. Nós, quando vamos ao supermercado, há quase 3 coisas que não dispensamos, não é? Sei lá, água, papel higiênico, pão. São aquelas 3 coisas que aparecem logo na nossa lista. José Mourinho, neste caso no Fenerbahçe, quer avançados, avançados e avançados. E está na iminência de ver chegar, ou pelo menos é o que ele quer, Neymar, Son Heung-min e também Gonçalo Ramos. Vamos por partes. Neymar está em fim de contrato com a equipa do Santos depois de ter ido novamente para ser menino da Vila. A coisa não está a correr lá muito bem e a equipa do Fenerbahçe quer contratar Neymar por 2 anos. 1 ano mais 1 de opção. E, portanto, este negócio pode acontecer muito, muito em breve, mas há aqui uns contornos ainda por limar, salários principalmente. A outra questão, a questão de Son Heung-min. Estamos a falar do sul-coreano do Tottenham, que ficou chateadíssimo com a direção do Tottenham pelo facto de ter despedido Ange Postecoglou e disse: não quero andar cá mais, quero ir embora, quero ter outro paradeiro. E depois de tantos anos no Tottenham, os jogadores sabem que tem Mourinho uma espécie de paradeiro para o amparar nesta hora que precisa de algum carinho, e portanto a equipa do Fenerbahçe pode tentar contratar Son Heung-min, um jogador que vai custar ainda uns milhões de euros, mas tem grande qualidade e pode ser também uma peça espetacular na equipa do Fenerbahçe. E depois Gonçalo Ramos. O facto de Mourinho e Gonçalo Ramos terem o mesmo agente, Jorge Mendes, pode facilitar esta possível saída, até porque a equipa do Paris Saint-Germain pode reformular o ataque. Gonçalo Ramos perdeu alguma preponderância na equipa de Luís Henrique na segunda metade da temporada e é o avançado fetiche que a equipa do Fenerbahçe quer depois de não ter conseguido contratar Vlahovic. E Mourinho colocou como ordem expressa de tentarem chegar mesmo a Gonçalo Ramos para contratar o avançado português do Paris Saint-Germain. E se isto acontecer, é a resposta que o Fenerbahçe quer dar ao Galatasaray para de uma vez por todas colocar ponto final na história de uma espécie de vitória hegemónica da equipa do Galatasaray no campeonato turco. Tudo isto avançado pelo jornal Fanatic, que diz que Mourinho vai mesmo fechar com estes 3 jogadores, ou pelo menos são os 3 prioritários da sua extensa lista de compras. E é assim hoje o Mercado Flash. Logo à noite estou de regresso com o direto e espero ter também a vossa companhia. Já sabem que vemo-nos sempre no 00. Até lá, fiquem bem.